Então, bom dia para todo mundo novamente. Hoje é 16 de outubro de 2025. Hoje é quinta-feira. Agora, nesse exato momento, é 8h01 da manhã, né? E eu vou estar reiniciando a live. Vou mostrar para vocês a minha branquinha aqui, ó. Ela já pulou no meu colo aqui, ó. Só para vocês verem, ó. Olha essa branca aqui, ó. Olha aqui para vocês verem. Pulou no meu colo aqui. Tá vendo? Essa branca não tem jeito com ela, gente. A branca já pulou no meu colo. Vou mostrar no Instagram ali também. E já vou reiniciar a live, tá? Então aqui tá, né? Isso. Deixa eu mostrar a branca aqui pra vocês, ó. Aqui a branca aqui, essa. A branquinha aqui, ó. Ela pulou no meu colo, tá vendo? Então deixa eu colocar lá, do jeito. E já vou colocar lá para dar reinício, né? Deixa eu ver que branco. Eu tenho que ver aqui, branco. É aqui assim. Aqui tá bom. Então vamos lá. Um bom dia para todo mundo. Um bom dia para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. E vou dar continuidade à live, tá, gente? Impedida por esses mesmos homens. Primeiro eles não se ocuparam ao casamento, igreja e Estado, do Concílio de Nicéia. Porém, na verdade, adoraram essa união, a defesa do Evangelho pelo Estado foi bem recebida, embora não houvesse nenhuma palavra para isso. Embora possamos ver a cólera do homem redundando em louvor a Deus. Em tais eventos, como Henrique VIII, aceitando a reforma e a rejeição da autoridade papal. Isso foi uma sombra remota da verdade do Pentecoste e da proteção de um Deus onipotente. Apesar do constante ensinamento de Lutero contra a interferência externa em assuntos da igreja local, ele não conseguiu remover das mentes dos homens o conceito bispo. Então eu vou encerrar por aqui. Lá no TikTok parece que já terminou. Eu estou terminando agora na página 226. Na realidade eu terminei na 225. Na próxima eu vou ler 226. Então eu acho que essa aqui é a parte 200, é a parte 24ª. 7 eras da igreja, essa aqui é a 24ª parte. Então, eu vou despedir de vocês aí no Instagram, o TikTok já encerrou. Se por acaso vocês querem acompanhar na íntegra, eu tenho essas minhas lives todas salvas lá no YouTube. Lá no YouTube é Toninho Motoboy Expresso. Com essas 7 eras da mensagem. Eu tenho ela desde o início. E essa parte agora que eu vou jogar no YouTube, depois que terminar aí, eu devo jogar, ela já vai ser a 24ª parte. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, Deus os abençoe. Que Deus possa iluminar vocês aí, que a verdade entre os seus corações. Então, uma boa noite, Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. E eu vou encerrar a live. Fique com Deus.
7 era da igreja 425. Será, gente? De 2025. Agora é 17h50, 5h50. Uma boa tarde para todos vocês aí e Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou esperar chegar o pessoal que eu quero dividir com vocês um vídeo meu aqui que eu fiz uma live ao vivo no Instagram. Quero dividir tanto no Instagram quanto no TikTok. E depois nós vamos dar continuidade às 7 eras da igreja. Já é a 20ª parte das 7 eras da igreja, tá? Então, boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês. No nome do Senhor Jesus. Vou esperar um pouco para dar tempo de chegar alguém aí, né? Vamos ver se vai dar certo. Ó. Vou beber uma água aqui, né? Eu ia sair para trabalhar hoje, mas não vai dar não, tá ventando não. A câmera aí, você não deixa não? TikTok, deixa eu virar essa câmera. Vou retornar a live. E vamos ver se vai dar certo agora, né? Senão eu não... Aqui na BR-040, aqui do Betânia aqui. Então vou dar possibilidade. Geralmente eu tinha até parado de fazer essas lives cobrando a melhoria do nosso bairro, mas eu não aguento, né, gente? Eu antigamente eu até pretendia me candidatar para ser um vereador, alguma coisa, mas eu achei melhor não entrar nesse negócio, não, sabe? Vou continuar trazendo a palavra de Deus para vocês aí, mas tem coisas que eu não aguento ver, entendeu? Eu estou aqui, quase debaixo do viaduto do Betânia. Você vindo na via do minério, você vai contornar. Você tem que ver o descaso dessa prefeitura. A prefeitura realmente está melhorando o nosso asfalto da BR. Isso aí eu tenho que concordar e está melhorando mesmo. Mas está com o serviço a desejar. Cadê essas autoridades, essas pessoas que é responsável? Vocês têm que ver a sujeira que está aqui. Já tem um mês que eu estou passando debaixo desse viaduto e estou só observando, estou deixando eles trabalhar. Então, para dar resultado, eu tenho que ir para cima. E aí eu indo para cima, vocês vão ver, daqui a pouco eles limpam isso. Então vocês já acompanham comigo, eu estou ao vivo e vou começar a mostrar para vocês a sujeirada que está na beirada dessa BR-040. Então eu já vou começar a mostrar para vocês aqui, já vou virar a câmera, tá? Para vocês verem. Olha aqui para vocês verem a sujeirada, olha. Olha aqui. Água, colega meu perdeu, eu estou mostrando para vocês. Eles melhorou o asfalto lá, melhoraram sim. Isso aí eu tenho que reconhecer. Mas tem que melhorar ali no Betânia também, que aquele asfalto está muito ruim, aquela Úrsula Paulino. Eles não fazem nada. A entrada da BR ali, eles têm que melhorar. Tem muita coisa para eles fazerem. E aquela lixaiada ali já tem mais de um mês, eles não fazem nada. Então eu vou desligar aqui e nós vamos dar continuidade às 7 horas. Oi! Tá entregue aí. Vocês marcam essas alturas. Isso aqui não vai inundar tudo, olha aí, olha para vocês verem. E aí não vai inundar, depois você mandar maquinar. O colega meu perdeu placa aqui, ó, de carro. Veio o trator aqui, ó. Segue eu lá no YouTube, lá que você vai ver que eu fiz essa matéria. Um tanto de placa, mais de 15 placas perdidas aqui, ó, nesse local. Olha vocês verem. Então, é isso aí que eu quero mostrar para vocês. Eu não vou me prolongar muito não, porque eu já larguei de mão isso aqui, ó. Eu não vou mexer mais nesse negócio de vereador. Então, só para vocês verem, ó, a BR, embaixo do viaduto aqui, ó. Olha o viaduto para vocês verem, ó. Não tem condição de negócio desse não, gente, ó. Ó. Aqui tem o lixo aqui, ó, tá vendo?
que precisa mais atenção, tá vendo? Então, é o Toninho Motoboy Expresso, o motoboy do povo, atualizado. Ô pessoal, eu juntei essa daí com as 7 eras da igreja, eu vou dar início. Mas eu, como cidadão, eu também sou um cidadão, então eu fico indignado com as coisas erradas. Esses pessoal, essas autoridades, eles não fazem nada. Uma vez ali debaixo do viaduto, onde vocês estão vendo aí, ó, já foi publicada essa live aí, né? Eu falei que eles iam lá, ia passar. Vocês acreditam que já tem 2 meses, já vai entrar 3 meses e continua o lixo lá ainda? Ninguém fez nada. Você acha que eles já não viram o meu vídeo? Já. Estão ignorando. Só que o que acontece? Vocês sabem que daqui a pouco vai entrar chuva aí, não vai? Na hora que entrar a chuva e enludar aquele viaduto lá e dar uma enchente lá novamente, que já aconteceu isso, um colega meu, quando eu estava fazendo uma live lá, deu uma enchente lá, ele perdeu a placa lá. Ele saiu de longe atrás da placa dele. Por sorte, ele conseguiu achar. Eu fiz essa live aí também. Por acaso alguém quiser acompanhar lá no YouTube, tem. Lá foi perdido mais de 15 placas, gente. Filmei as placas caídas no chão, filmei a prefeitura limpando lá e tal, mas as autoridades não fazem uma coisa melhor para poder proteger, para não acontecer isso. Aquele lixo ali deveria ter tirado, Deus viu quando eu fiz a live. Tá lá até hoje. Sabe o que vai acontecer? Na hora que deu uma enchente lá, aí sim eles vão mandar maquinário, vai negócio. Mas na hora que a chuva chegar, eu não estou fazendo nem questão de ir lá gravar de novo, não. Eu não quero nem mexer mais com isso, não. Mas como cidadão, eu me digno, né? Fico indignado. Então eu fiz aquela live lá, gravei para vocês e já vai estar junto com as 7 eras aqui. Que eu passei lá. Vocês acreditam que até hoje eu passo para ir na igreja e continua lá? Tem mais de 2 meses esse negócio tá lá. Então eles vão esperar chover. Na hora que chover, enludar lá, aí eles vão limpar. Aí eu vou voltar lá de novo e vou gravar para vocês verem. Eu vou falar, tá vendo? Eu falei que ia enludar aqui e tal. Isso aí agora eu vou colocar para a vida espiritual, porque eu estou falando coisas de Deus para vocês. Deus na terra também usa homens para falar as coisas de Deus para as pessoas. No tempo passado, Deus usou sempre profeta, homem falando de Deus, falando as coisas. Acerta a sua vida com Deus, vai vir correção, vai vir praga. E o povo não dava ouvido. Chegou um certo tempo, aí sim que veio, né? No caso lá de Noé, com a sua arca, só ele e sua família foi salvo. Esse mundo é do maligno. Eu estou lá orientando eles lá, para eles lá pelo menos limpar aquela sujeira que está lá debaixo do viaduto. Eles não vão fazer nada, gente. Sabe quando que eles vão fazer? Só quando enludar lá, que a água não vai passar com aquele lixo lá, não vai ter passagem para o poeiro da água, aí a prefeitura vai mandar a gente ir lá e vai limpar. E aí eu vou lá gravar para vocês novamente. E tá chegando a época de chuva. Deu uma chuvinha muito fraca, não deu para fazer nada. Mas na hora que vier uma chuva mais forte, aquela lixaiada que vocês acabaram de ver, vai tampar a passagem da água e vai inundar. E aí vai eu lá de novo, o motoqueiro lá, fazer o vídeo. Mas por quê? Porque eles não dão ouvido, não vão lá e limpam. Então, eu vou dar continuidade aqui. Só estou desabafando para vocês, pra você ver como que essas autoridades não estão nem aí para nós. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Vamos dar continuidade. Mostrando para vocês o dia a dia da nossa cidade. Tá lá no YouTube lá. Deu uma inundação danada e eles não tampou o negócio. O colega meu passou com o carro lá, perdeu a placa. Teve que voltar lá, entrou debaixo daquela enxurrada, daquela água vermelha para pegar a placa dele. E aí veio a prefeitura com o trator, com o maquinário. Eu tô com 1.900 vídeos. Há um labirinto. E mostra que diversas faz parte. Uma outra coisa. O amor a
disputa. O que se consegue com isto? Foi resolvida alguma vez uma única contenda erudita. Nunca. Seu número somente tem aumentado. Satanás é o maior sofista. Ele nunca foi vendido numa contenda de palavra. No serviço divino, as palavras dos homens são geralmente mais ouvidas do que a palavra de Deus. Cada um tagarela como lhe agrada. Ou mata o tempo por meio de dissertações eruditas e desaprovando os pontos de vista dos outros. Todo novo nascimento e de como um homem deve ser transformado à semelhança de Cristo para tornar-se participante da natureza divina. 2 Pedro 1,4 raramente disse alguma coisa do poder das chaves. A igreja quase que perdeu o poder de ligar, somente o poder de desligar. Permanece os sacramentos dados como símbolos de unidade, de amor e de nossa vida em Cristo. Tem sido unidade de amor, transformados em motivos de mais amargo, conflitos, uma causa de ódio mútuo, um centro de sectarismo. Em resto, a cristandade tem se tornado um labirinto. A fé tem sido dividida em milhares de pequenas partes. E você é taxado de heródico. Se há uma delas que você não aceita, o que pode ajudar? Somente a única coisa necessária, retornar a Cristo. Olhando para Cristo como o único líder e andando em suas pegadas, deixando de lado todos os outros caminhos, até todos nos atingimos a meta e chegarmos à unidade da fé. Efésios 4:13. Assim como o Mestre celestial edificou tudo sobre fundamento das Escrituras, assim também deveríamos nós deixar todas as particularidades de nossas confusões específicas e estar satisfeitos com a palavra de Deus reveladas, que permanece a todos nós, com a Bíblia em nossa mão. Devemos clamar: eu creio no que Deus revelou neste livro. Eu guardarei obedientemente os seus mandamentos. Eu espero por aquilo que ele prometeu. Cristãos, deem ouvidos. Há somente uma vida, porém a morte chega a nós. Em milhares de formas, há somente um Cristo. Porém, milhares de anticristos. Assim tu sabes, ó cristandade, qual é a única coisa necessária? Ou retornar a Cristo, ou vais à destruição. Como o anticristo, se és sábia e desejas viver, segue o líder da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu puxar essa cadeira um pouquinho para cá, que eu tô achando que eu estou um pouquinho longe. Aí. Mas vocês, cristãos, regozijem em serem arrebatados. Ouçam as palavras do seu líder.
celestial, vinde a mim, responda em uníssono, ora, nós vamos. Agora, eu acabei de de dizer que esta era deu tremendo crescimento ao espírito denominacional. Se a atitude coríntia de eu sou de Paulo, eu de Cefas, foi alguma vez manifestada, foi nesse tempo. Havia luteranos, usitas, o grupo de Zuíclio, etc. Tal fragmentação do corpo foi deplorável. Eles estavam vivendo um nome, porém estavam mortos. Certamente que estavam mortos. Eles morreram no instante em que se organizaram. Os grandes grupos se organizaram e se uniram em matrimônio ao Estado. Era isso que faltava. Eles se acabaram. Aqui estavam aqueles luteranos que haviam criticado a Igreja Romana. Eles conheciam a iniquidade, a injustiça das uniões políticas e espirituais. Todavia, Lutero, como quando Pedro, perdeu o equilíbrio por causa dos judaizantes, foi avante e fez do Estado em vez de Deus, e defensor da fé. Esta é a primeira denominação de reputação que saiu da prostituta. Porém, quando Lutero morreu, não demorou muito até que ela tivesse uma hierarquia, como aquela que tinha combatido esse movimento de Deus. No tempo em que a segunda geração surgiu, estava de novo sobre a asa de sua mãe. Ela voltou e nem sequer o sabia. Eles tinham se revestido do seu próprio nome, acima do nome de Deus. Eles estavam vivendo o seu próprio nome. Que absurdo. E não é isso que eles estão fazendo hoje também? Também, em todas as denominações, estão fazendo essas mesmas coisas hoje. Elas estão vivendo seus próprios nomes. Ah, eu sou da Igreja Batista. Ah, eu sou da Assembleia. Ah, eu sou da Deus e Amor. E elas vivem o próprio nome da igreja dela, mas elas não vivem a palavra de Deus. É isso, é facilmente isso, porque cada igreja é conhecida pela maneira que adora, porém nenhuma é conhecida pelo poder de Deus. Aí está o seu teste. E quero que você note aqui mesmo que esta era não teve os sinais e prodígios entre eles. Eles deixaram o poder de Deus pelo poder do Estado. É esse que é o problema das igrejas. Eles se apegaram ao seu próprio nome. Eles engrandeceram seus nomes. Eram aquele velho espírito de trazer todos para dentro do seu aprisco. Hoje os batistas querem que os metodistas venham para os batistas. Os metodistas saem para fazer proselitismo entre os presbiterianos e os pentecostais. Querem todos eles. Cada um age, oferece o próximo
e apresentar as maiores esperanças. Uma espécie de porta para o céu, ou pelo menos o caminho para uma entrada mais abundante. Quanto trágico é tudo isso. Cada um quer falar que a sua igreja que é a boa. Esse espírito denominacional fez todas as denominações escreverem seus manuais e ensinarem seus credos, estabelecerem seus ofícios e governos da igreja. E depois cada uma alegar que ela, somente ela é a verdadeira. Falar com Deus, portanto, é a mais qualificada. Então, cada uma quer falar que é só a igreja dela que é a de Deus. Ora, se isso não é exatamente o que o Papa e a Igreja Romana estão fazendo, estão de novo ali com sua mãe, a prostituta, que são várias igrejas, várias religiões, e não o sabem. Encerrando nossos comentários sobre esse versículo. Itens, nome de que vives e está morto. Eu não conseguiria deixar suficiente marcado em você que esta era, embora trouxesse a reforma, foi mais reverente, repreendida por Deus do que louvada, porque ela semeou a semente da denominação que se organizou de volta à prostituição. Depois de Deus ter aberto uma porta de escape, quando o movimento para fora da Igreja Católica aconteceu, não foi verdadeiramente espiritual, como um todo, porém mais político. A maioria das pessoas abraçou o protestantismo, porque, como tenho afirmado, detestavam o sistema romano do cativeiro político e financeiro. Assim, em vez desses ser um grande movimento espiritual, com todos os sinais inequívocos da influência do Espírito Santo, como quando Deus usou meios puramente espirituais para realizar seus propósitos nos Pentecostes. Ele foi, na verdade, uma obra na qual a Pentecostes, ele foi uma verdadeira obra na qual a cólera do homem redutou em louvar a Deus. E os resultados desceram um paralelo com a história de Israel, quando deixou o Egito e peregrinou no deserto, não indo em direção à terra de Canaã. Entretanto, muito foi realizado, porque onde o jugo de Roma foram quebrados, mesmo que parcialmente, os homens podiam agora receber a palavra de Deus e reter-se e influência do Espírito sem tão grande temor. Como outrora, isso abriu a porta para a grande era missionária que se seguiu. A Jezabel de Tiatira não estava com nenhuma vontade de destruir no seu domínio sobre o povo. E assim vemos sua filha, Thalia, levantar sua cabeça na era de Sardes, com esperança de que pudesse ser capaz de estrangular a verdadeira semente através de seus esquemas de organização.
A admoestação. Apocalipse 3:2. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Quisera eu que pudesse ser dito que a era de Sardes foi uma restauração, em vez de uma reforma. Eu não posso dizer isso. A palavra não chama uma restauração, mas certamente a chama uma reforma. Se tivesse sido uma restauração, essa era teria sido outra era pentecostal. Mas não foi. Ou melhor, pode ser dito dela foi. Confirmar os restantes que estavam para morrer. Havia algo faltando. Que coisa se? Certamente havia. Esta era tinha a justificação. Porém não tinha seguimento à santificação. O batismo do Espírito Santo. Esse é o que foi o plano original de Deus. Isso é o que eles tiveram no Pentecoste. Eles foram justificados, foram santificados e foram cheios do Espírito Santo. Ora, ouçam-me, a razão de ser justificado e santificado tem como finalidade que vocês possam ser batizados com o Espírito Santo. É por essa razão que há uma igreja, é o templo de Deus, cheio de Deus, que é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus enquanto ele esteve aqui na terra, levando-o a fazer as poderosas obras que fez. Voltou sobre a igreja no Pentecoste, de modo que eles fizeram as obras que eles fez. Esta era não teve essas obras. Eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. Então eles tinham a palavra escrita, mas não a palavra revelada. É a mesma coisa você ter sua Bíblia, mas você não tem revelação da Bíblia. Mesma coisa. Esse foi o período de reforma. Mas não temas, ó pequeno rebanho. Deus disse, eu restaurarei. Esta reforma, aí ser o começo disto. Ele aí, de acordo com sua promessa, faz a igreja voltar das profundezas de Satanás na Idade Média para as profundezas de Deus que eles tinham no Pentecoste e nos primeiros anos de existência da igreja. Agora tenha cuidado e capte isso. Diz esse segundo versículo que li, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Você sabe qual é realmente o sentido de não perfeito? É incompleto. Essa era foi uma era incompleta. Foi apenas o começo da volta. É por isso que eu disse que a Bíblia a chamamos de reforma, não de restauração. Ela começou na doutrina de justificação, que significa que a salvação era inteiramente de Deus. Como Lutero pregou a soberania de Deus e a eleição. Ele sabia que era tudo para graça. Ele separou a igreja do controle da hierarquia eclesiástica. Ele derrubou os ídolos.
Ele pôs fim à confusão aos padres. Eu estou gripado, aí está me atrapalhando também, né? Denunciou o Papa. Foi maravilhosamente bom quando ele começou, mas Deus dissera, 1500 anos antes, Lutero, tu vais começar as coisas, porém tua era verá tudo isso incompleto. Tudo vai ser incompleto. Eu deixarei isso para mais tarde. Aleluia! Nosso Deus reina. Ele conhece o fim desde o princípio. Sim, Lutero foi seu mensageiro. Não parecia ser quando examinamos as falhas. Mas houve um homem chamado Jonas. Ele teve falhas em sua vida também. Ele era um profeta, embora eu e vocês possamos não querer dizer isso, baseados em como ele agiu. Porém, Deus conhece os que são seus e cumpre-se sua vontade. Do mesmo modo que cumpriu-se com Jonas. Cumpriu-se sua vontade como Lutero naquela era, e sua vontade se cumprirá até a consumação. Ora, esta foi uma era incompleta, foi uma era de reforma, mas assim que Deus aqui, eu quero ilustrar isso para vocês, da maneira que fiz para um maravilhoso irmão luterano, que é presidente de um bom seminário lá no Oeste. Eu fora convidado para jantar em sua residência. E ele falar a respeito do Espírito Santo. Ele estava confuso acerca de muitas coisas e me disse, o que nós luteranos temos? Eu disse, bem, vocês têm Cristo. Eu disse, nós queremos o Espírito Santo. O Senhor acha que nós o temos? Eu disse, potencialmente vocês estão crendo para recebê-lo. Ele disse, o que quer dizer com potencialmente? Nós não estamos famintos de Deus? Temos um livro sobre Pentecostes e os dons do Espírito. Por isso, alguns de nós fomos de avião para a Califórnia consultar o autor. Quando chegamos lá, ele nos disse que, embora escreva o livro, não tinha os dons. Ora, quando vimos a operação dos dons em seu ministério, quisemos falar-lhe, porque o Senhor deve saber alguma coisa acerca deles. Agora, o seminário desse irmão fica retirado no campo e é cerca por muitos acres de terra agrícola, no qual os estudantes podem trabalhar e assim custear seus estudos na faculdade. Ele também tem fábricas que acompanham a fazenda para proporcionar empregos adicional. Assim, usando seus campos, para ilustrar meu caso, eu disse, certa vez houve um homem que saiu em sua própria terra para plantar um campo de milho. Ele arrancou os sebos de árvores, removeu as pedras, arou e sulcou a terra. Então plantou milho. Cada manhã ele olhava para o campo, porém certa manhã, uma vez da terra árida, ele viu miríades de pequenas folhas brotando.
Ele disse, graças a Deus. Pelo meu campo de milho. Eu então lhe perguntei, o homem tinha milho? Ele disse, bem, de certo modo tinha. Não deu para vocês entenderem aí não, mas eu vou explicar. Ele está querendo dizer, gente, que, de certo modo, o pessoal do Pentecostes, eles tinham o Espírito Santo. Porque eles tinham um dom. Vamos supor que eles tinham o dom de cura. Em certo modo, eles tinham o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo também, ele é dado para pessoas sem arrependimento. Talvez tenha uma pessoa que ela tem algum dom e ela ainda não tem o Espírito Santo. Ela tem um dom de falar em línguas, ela tem um dom de profetizar, mas ela ainda não tem o Espírito Santo. Porque até o diabo também fala em línguas, vocês sabem disso, né? Então, em certo ponto, eles tinham o Espírito Santo, porque eles tinham o dom. E aqui ele está falando do milho, a mesma coisa, está fazendo a ilustração. Por quê? Ele começou a semear, e aí começou a nascer aquela folhinha verde. Aquilo significava que mais tarde ia virar uma semente de milho. Mais tarde, mas se você fosse lá olhar agora, ainda não era milho. É a mesma coisa do dom. A pessoa tem o dom, pode predizer que ela tem o Espírito Santo, mas não quer dizer que ela tem ainda. Deu para entender? Eu nem sei onde que eu estou. Eu estou na outra parte. Ele disse, potencialmente sim. E assim foram vocês, luteranos, na reforma, brotando suas folhas. Vê, o milho começou a crescer. Depois que ele apodreceu na terra, durante a Idade Média, depois de diversos entrenos, havia belos e grandes talhos. E certo dia, um pedão de seda apareceu. Aquele pedão de seda olhou como desprezo para as folhas e disse, vocês, velhos luteranos, formais, não tem nada. Olhe para nós somos os produtores, os grandes missionários. Nosso dia é a era missionária. Essa era do pedão foi a era wesleyana. Eles foram os maiores missionários, até nos surpreenderam em nossas eras. O que essa era fez, eles espalhou-se como pólen na brisa. Agora, qual é o próximo passo? Longanimidade. Achamos que é a próxima formação. E colheita do grão. O ciclo completo, mas não é assim. Há um outro estágio. Esse estágio ocorre quando a palha ou a casca se forma para cobrir a semente. E é exatamente isso que acontece nesse ciclo espiritual. Na passagem do século XX, no começo da era de Laodiceia, houve uma crença muito difundida de que o Espírito Santo estava caindo exatamente como ele caiu no Pentecostes. As pessoas falavam em línguas e alegavam ser batizadas com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas. Porém, eu andei em searas muitas vezes, e já no final do verão,
no final do verão. Arranquei espigas de milho e esfreguei-as em minha mão, para conseguir um pouco de grão. Quando para minha surpresa, não havia nenhum grão de milho naquela casca, embora, na verdade, parecesse certamente que o trigo estava ali. Tá vendo como que as coisas espirituais é tão assim? Muitas vezes parece que é, mas na hora que você vai checar, não é? Na espiga de milho, que ele está querendo ver se realmente a igreja tinha chegado ao ponto de ser a igreja totalizada da reforma, ele foi chegar perto do milho, o milho passou, aquela plantação passou para aquele processo. Então, começou a vir tampando a semente, tudo preparado para a semente crescer e tudo. Mas na hora que ele chegou ali, que ele foi arrancar o milho, que ele observou, o milho não chegou. E muitas vezes a pessoa está 40 anos na igreja, 30, 10, o que seja, e a pessoa já passou por esses processos tudo. E aí você chega perto da pessoa, na hora que você vai conversar com ela, que você vai tentar dar uma espremidinha nela para ver se ela tem o Espírito Santo, você descobre que ela não tem o Espírito Santo. Pelas atitudes. Ele esfregou a semente e ele percebeu que ali não tinha chegado a semente. Ela faltou tempo para madurar. Esse é um quadro perfeito do assim chamado movimento pentecostal. É que isto é um acontecimento provado. Acha-se no fato que essas pessoas organizam sobre uma doutrina e se ataram novamente como fez a organização antes deles, provando que, ao invés da verdadeira semente, era a casca ou a capa protetora para a semente de trigo, que deveria vir. Esse estágio de casca era o período perigoso do qual Jesus falou em Mateus 24, 24. Que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. O homem achou que esta palha, e assim chamada era pentecostal, era a verdadeira semente. Porém, ela provou ser apenas a portadora para transportar a vida ao interior da terra, no qual vem a verdadeira restauração. E a noiva trigo é manifestada no poder mencionado por Ezequiel 47, 2, 5. E ele me tirou pelo caminho da porta da morte, da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita, e saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medidor, e mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos artelhos, e pediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar por águas que me davam pelo ombro, e mediu mais. Pessoal, então eu vou encerrar por aqui.
Aí eu vou encerrar as 7 eras, parte 25. E se Deus quiser, amanhã, no nome do Senhor Jesus, a gente dá continuidade às 7 eras da igreja, parte 25. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus. Eu tenho que encerrar para mim trabalhar, tá tarde, já quase 9 horas. E para mim poder publicar no TikTok, eu não posso deixar prolongar muito não. Então Deus abençoe vocês aí e tenha um bom dia cada um de vocês no nome do Senhor Jesus.